Gostaria de agradecer a todo mundo a presença aqui na nossa atividade do final de projeto. Acho que, como a gente tentou dizer um pouco para as pessoas que estão envolvidas, nós aqui do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas temos um projeto já de 3 anos, com a pandemia a gente acabou adiando um pouquinho, então tem cerca de 3 anos e meio. É um projeto que, na realidade, é a terceira rodada dele, já vem, é o terceiro projeto de 3 anos, então tem quase uma década já dentro dessa lógica desse tema. E a lógica, acho que a maneira de tentar mostrar um pouco do que significa o projeto é tentar mostrar o próprio site dele, que é o site dessa terceira versão, que é o Atlantis Network. Qual que é a nossa ideia do Atlantis Network? É você criar, na realidade, pela União Europeia. A União Europeia é a Comissão Europeia é o nosso agente financiador, e já fica o agradecimento naturalmente a eles, de que é necessário você ter um conjunto de institutos de pesquisa, tal qual a Fundação Getúlio Vargas, através do Núcleo de Inteligência Internacional, com outros institutos de pesquisa também no Atlântico. Essa rede ela foi mudando ao longo do tempo, a cada um dos projetos a gente tinha uma configuração diferente de parceiros, que modificava um pouco em relação aos temas trabalhados. Nessa configuração atual, nós somos 6 no total, somos nós aqui no Brasil pela FGV, nós somos o coordenador dessa atividade. Nós temos um outro no Marrocos, que é o Policy Center, nós temos um outro no México, que é o CID, nós temos um em Bruxelas, que é a Universidade Livre, nós temos o CIDOB em Barcelona e nós temos o IPRE em Lisboa, Portugal. A ideia, então, é tentar olhar para o Atlântico a partir do prisma, naturalmente, de todas as regiões, né, desde a África, a Europa, a América do Norte e a América Latina, de certa maneira, olhar para o Atlântico e entender ele como um novo espaço, uma nova dinâmica de atuação internacional. O grosso dessa ideia, a ponto de partida dessa iniciativa que a gente teve há 10 anos atrás, a gente vem fortalecendo ao longo dos anos, ela parte de um pressuposto de que o Atlântico, de certa maneira, está voltando a ser um pouco mais importante do ponto de vista geopolítico. Se a gente parar para pensar um pouquinho, alguns indicadores interessantes começam a mostrar para a gente a mudança de configuração no mundo, como ela foi e está voltando, de certa maneira, uma coisa que a gente estava mais ou menos acostumado no século XX. Se a gente parasse para olhar, no final das contas, a grande divisão que existia num ambiente bipolar, você tinha lá os Estados Unidos, o principal parceiro comercial de quase todo mundo. Na década de 80, os Estados Unidos ele era o principal parceiro comercial de 80%, 85% dos países do mundo. E a Rússia, naquele momento, que era sua grande oposição, era uma potência militar, uma potência ideológica, não tanto uma potência econômica. A configuração atual, quando a gente olha para os anos 2000, em que a gente imaginava que o mundo, na realidade, estava ficando mais globalizado, que você tem aquele rescaldo do final da Guerra Fria, imaginando que a inserção da China, especialmente a China, como uma potência econômica global, na realidade significava uma abertura do mundo, uma maior integração do mundo. Todo mundo ia começar a operar mais próximo. Dado o crescimento impressionante que não só a China, mas o leste da Ásia de maneira geral, estava vivenciando, a gente vê uma série de iniciativas começando a surgir, tentando jogar para o Pacífico, de certa maneira, o novo foco, né, o novo eixo econômico, o novo eixo estratégico do mundo, em vários aspectos, vai virando estratégico ao longo do tempo. E a gente vai começar a perceber que, numa iniciativa muito interessante, que não acabou vingando, de certa maneira, por vários motivos, do ex-presidente Obama, que é a ideia do Pivot to Asia. Né? A ideia era você jogar todo o esforço geopolítico e geoeconômico, eu diria, dos Estados Unidos para a Ásia, todo mundo se envolvendo cada vez mais com a China. Regiões do Pacífico começavam a ser os grandes hotspots do mundo. Então, você tentou jogar para lá. Não deu muito certo. A gente teve problema com a Primavera Árabe, com a guerra da Síria, teve problema na primeira invasão da Crimeia indo para a Rússia em 2014. Então, a coisa não se configurou muito bem. Mas o interessante é a gente olhar que, em 2020, você muda completamente esse mapa. Né? A gente, pós-pandemia, ficou muito mais claro, já vem de alguns anos, onde você tem agora, na realidade, a China surgindo como uma potência econômica, menos militar, menos ideológica, mas, sem dúvida, econômica nesse momento. E hoje você tem, basicamente, quase todo mundo, com exceção de alguns países na Europa, com exceção de, basicamente, Equador e Colômbia aqui na América do Sul e os países da América do Norte, não tem os Estados Unidos mais como seu parceiro principal, tem sim a China. Então, você tem uma completa configuração, e a partir da guerra da Ucrânia fica muito claro que essa configuração é claramente geopolítica. Né? Você tem uma preocupação muito grande de que o Atlântico ele vai ter que voltar a ser um palco de importância de integração, de cooperação entre os países da região, especialmente o Atlântico Norte está tentando buscar o Atlântico Sul para o seu lado da mesa. A gente tem uma tentativa muito forte que a gente vem vendo ao longo dos anos, e esse projeto já estava sendo operado nesse contexto, que foi muito interessante mostrar um reforço das nossas premissas de 10 anos atrás, de que
ou a parte ocidental do mundo. Eu falo ocidental no prisma geopolítico, né? Estou falando do Atlântico Norte, Europa e Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, começam a olhar que a gente precisa fazer uma aliança maior contra a Rússia, no contexto da guerra da Rússia, e, ao mesmo tempo, como grande pano de fundo, começa a ter que enquadrar um pouco mais a China, dado o avanço da China. A gente tem visto a importância desse avanço, inclusive agora, nessa semana, a China, enfim, a gente pode até falar um pouco mais depois sobre isso, mas fez um esforço muito interessante de juntar na mesma mesa, basicamente, no mesmo ambiente, a Arábia Saudita e Irã. Algo mais ou menos inimaginável, até uns 5 anos atrás, dado a importância da rivalidade desses dois no contexto do Oriente Médio. Então, a China começando a penetrar cada vez mais em algumas regiões faz com que você tenha um ressurgimento da importância do Atlântico como uma grande plataforma. Outro interessante evento que acontece, que mostra a importância do Atlântico nesse contexto, vai ser a visita agora da presidente da Comissão Europeia, a van der Linden, que vai dizer, por exemplo, que o Atlântico pode ter um potencial de se tornar, na realidade, agora um grande mercado geoenergético, de energético do ponto de vista ambiental, né? Quer dizer, do ponto de vista renovável, sustentável, com a ideia de que você vai ter um grande corredor, basicamente, na América do Sul, que tem tudo para se tornar uma potência de hidrogênio verde, e aparentemente o hidrogênio verde é a grande novidade energética do mundo nesse momento, e a Europa necessitando cada vez mais de uma grande âncora de sustentabilidade, uma âncora energética que não vai ser mais a Rússia nesse contexto. Então, isso mais ou menos mostra, mais uma vez, a importância do Atlântico como um novo locus de debate, um novo locus de projeção internacional, especialmente os países do Atlântico Norte, nesse contexto. E aí cabe a nós aqui, América Latina, América do Sul e Brasil, mais especificamente, olhar para essa nova configuração e tentar identificar o que a gente quer disso tudo. Então, eu acho que, no âmbito do projeto, a gente pensa no Atlântico como um todo, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem que pensar, enquanto FGV, a gente tem que pensar um pouco o que o Brasil quer dessa nova configuração. Nesse contexto, o projeto, que vocês podem depois acessar aqui o site com facilidade, o site tem basicamente todos os produtos feitos pelo nosso projeto, né? A ideia é que a gente tenha um conjunto de papers desenvolvido por todos, de artigos, né, desenvolvido por todos os institutos participantes. Tem mais de 20 papers aqui escritos que tem esses 3 grandes eixos. Desculpa. Está faltando um aqui, mas... está aqui. Tem esses 3 grandes eixos aqui temáticos, né? Um foca em questão de segurança e desigualdade, o outro foca na questão de energia e sustentabilidade, e o outro um pouco de economia e comércio na região. Então, você vai ter uma pegada onde diversos pesquisadores desses 6 institutos, dessas 3 grandes regiões, né, as Américas de maneira geral, Europa e África, cada um colocando um pouco a sua perspectiva. E o projeto foi interessante nesse aspecto porque esses artigos foram sendo construídos a partir de uma série de encontros. A gente fez 6 encontros, um na casa de cada um, quer dizer, durante a pandemia a gente fez o webinar, não tinha muito jeito, né, para viajar na época, mas a gente faz um evento na casa de cada um, e é interessante que os papers vão refletir um debate que a gente vai ter na casa deles. Então, a gente voltou agora há pouco do Marrocos, fazendo um evento lá, e todo mundo que escreveu o paper coloca o seu artigo em debate, não só com nós próprios da rede, mas também com os especialistas marroquinos. Então, a gente tem uma percepção um pouco mais do que estão pensando na África sobre o que a gente está escrevendo. Então, acho que a grande vantagem desse tipo de rede é a gente expor a nossa ideia não só para nós mesmos, na nossa bolha, de certa maneira, mas também para esse público expandido que a gente não tem o hábito de ter um debate franco, direto, que a gente consegue adequar melhor os nossos trabalhos para isso. O site, mais tarde, ainda não está sendo colocado, ainda não está colocado, mas será colocado em breve. Também tem uma série de pequenos podcasts que a gente fez também em parceria com o Instituto Marroquino. Daqui a pouco está entrando isso. Daqui a pouco a gente pode até ver a data disso, eu não tenho certeza, mas 2 meses no máximo. Oi? 2 semanas, 3 semanas, então. Vamos lá, para não estar erro, Jade. E aí, acho que boa parte dessas atividades vão estar aqui dentro. E acho que vai ser um bom repositório para quem quiser estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre as dinâmicas do Atlântico dentro desses principais temas. Eu queria também passar rapidamente para vocês um pequeno vídeo, porque, de novo, esse projeto só foi viável, na realidade, com o apoio da Comissão Europeia. E a Comissão Europeia ela tem um conjunto muito amplo de possibilidades de engajamento com eles, de fazer pesquisa, de estudar fora, entre outras coisas. Então, eles mandaram para a gente um videozinho de 8, 10 minutos, mais ou menos, que fala um pouco dessas possibilidades de como as pessoas podem acessar a União Europeia do ponto de vista de fazer pesquisa com eles, fazer intercâmbio com eles, entre outras coisas. Aí a gente pode passar, como é que faz aqui? Está na trava. A gente vai passar esse vídeo rapidamente, porque eu acho que é interessante, como nós fomos financiados por isso, aqui na FGV a gente também tem um centro de excelência
da União Europeia também aqui na Escola de Direito, que é uma outra possibilidade de parceria com eles. E a ideia desse evento era não só o fechamento do nosso evento, mas também um pouco de divulgação das várias maneiras pela qual a União Europeia pode acabar apoiando pesquisa e ensino aqui no Brasil. Então, vamos olhar rapidinho o vídeo da Charlotte e a gente já passa para a próxima mesa. Olá a todos. O objetivo da minha apresentação é mostrar quais são as oportunidades da União Europeia para pesquisadores do Brasil. Isso porque eu sou representante da Euraccess no Brasil e na América Latina, Euraccess sendo uma iniciativa da Comissão Europeia para promover a mobilidade de pesquisadores e a cooperação científica. Euraccess não financia a mobilidade, mas a Comissão Europeia, sim, financia seus doutorados, pós-doutorados, pesquisa de ponta e projetos de pesquisa na Europa. Isso sendo um conjunto de 27 países membros da União Europeia e mais de 16 países associados ao nosso programa de financiamento da pesquisa e da inovação chamado Horizonte Europa. O Horizonte Europa não é só um programa, mas o maior programa de fomento do mundo, com um orçamento de mais de 95 bilhões de euros para uma duração de 7 anos, de 2021 até 2027. No Pilar 1 ficam os 2 programas principais que financiam a mobilidade de pesquisadores, as ações Marie Skłodowska-Curie e os fomentos do Conselho Europeu de Pesquisa. E eu vou voltar a explicar para vocês. No Pilar 2 ficam as chamadas sobre temas científicos pré-definidos. O que é importante para vocês desde o Brasil é que, como pesquisadores individuais, vocês são totalmente elegíveis aos fomentos das ações Marie Skłodowska-Curie e do Conselho Europeu de Pesquisa. Vocês podem fazer um doutoramento financiado pelo programa Marie Skłodowska-Curie. Eu deixei na minha apresentação as siglas dos programas referentes que financiam doutoramento na Europa, que são os Doctoral Networks e os projetos CoFund. O importante para vocês, brasileiros ou pesquisadores no Brasil, é que vocês vão encontrar as vagas de doutorado financiados pelo programa no portal Euraccess Jobs, filtrando, se vocês quiserem, as vagas disponíveis no instante que vocês vão verificar por palavra-chave, por país de destino, mas também vocês podem filtrar apenas as vagas financiadas pelo Programa Europeu Marie Skłodowska-Curie, como ensinei na diapositiva. Além do doutoramento, vocês também podem receber uma bolsa pós-doutoral do Programa Marie Skłodowska-Curie. Essa oportunidade é aberta aos pesquisadores, às pesquisadoras que já têm um doutorado e até, no máximo, 8 anos de experiência. É importante dizer que existem 2 modalidades de bolsas pós-doutorais. De um lado, vocês vão realizar uma pesquisa na Europa, os seus projetos de pesquisa, numa instituição de acolhimento. Do outro lado, pesquisadores que hoje estão na Europa podem vir para o Brasil, para os seus laboratórios, realizar uma pesquisa de até 2 anos, trabalhar com vocês, seus colegas, capacitar alunos das suas universidades e depois voltar para a Europa para mais um ano de bolsa. As candidaturas se submetem a uma chamada anual com uma instituição de acolhimento na Europa, essa podendo ser do setor acadêmico ou não, e pública ou privada. Importante saber que existe uma regra de mobilidade, dizendo que vocês não podem realizar o seu pós-doc num país onde vocês tenham vivido, trabalhado mais de 1 ano nos últimos 3 anos. A chamada é anual e vai abrir novamente em abril de 2023. Deixo com vocês um link nas minhas diapositivas para vocês começarem a explorar essa oportunidade, entender como funciona, entender o que a Comissão Europeia requer, quais são os critérios, etc., para vocês prepararem uma boa proposta para a chamada do ano que vem.
No âmbito do Conselho Europeu de Pesquisa, as oportunidades são as seguintes. Vocês podem pleitear a uma dessas bolsas individuais, Starting, Consolidator ou Advanced Grant, dependendo do seu nível de experiência, a partir de quem tem um doutorado, mas no mínimo 2 anos de experiência. A pesquisa é realizada na Europa e o orçamento, o valor da bolsa, depende do seu nível de experiência, partindo de 1,5 milhão de euros para um período de 5 anos até 2,5 milhões de euros para as bolsas mais avançadas. No caso das bolsas Synergy, financiam grupos de pesquisadores, de 2 a 4 pesquisadores individuais, recebendo um orçamento total de 10 milhões de euros para um período de 6 anos. Importante saber que um desses PIs pode estar sediado fora da Europa, inclusive no Brasil, se for relevante para o projeto. Além disso, vocês podem ser recrutados pelos pesquisadores que já recebem financiamento do IRC para realizar um doutorado, um pós-doutorado, ser pesquisadores nos seus equipes, e as vagas podem ser publicadas também no portal Euraccess Jobs, como eu mostrei agora há pouco. Finalmente, uma oportunidade específica para pesquisadores no Brasil podem realizar uma mobilidade curta, pós-doutoral, nos equipes financiados pelo IRC, de 6 a 12 meses, graças a um acordo entre o CONFAP e o CNPq e a Comissão Europeia. A chamada é anual e está aberta até 15 de dezembro de 2022. Ano que vem, abrirá de novo. No que diz respeito à participação de instituições para participar de projetos colaborativos no âmbito do Pilar 2, as instituições brasileiras, sejam públicas, privadas, acadêmicas ou não, podem participar em quase todas as chamadas abertas no âmbito do Horizonte Europa. Nunca vão fazer isso sozinhas. Sempre vão participar junto com o consórcio de, no mínimo, 3 instituições de 3 países diferentes da União Europeia ou dos países associados ao Horizonte Europa. As instituições podem participar das chamadas, mas não são automaticamente elegíveis ao fomento da Comissão Europeia. Ou seja, salvo quando sua participação é essencial para o projeto e cabe justificar, as instituições do Brasil, mas também do Chile, México e Uruguai, devem participar assumindo os seus próprios custos. Isso é o caso nas chamadas para instituições do programa Marie Sklodowska-Curie. De um lado, vocês podem oferecer uma formação doutoral junto com seus colegas europeus. A chamada fechou em novembro e abrirá novamente ano que vem. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma chamada com o título de Staff Exchange, que prevê projetos de financiamento para projetos colaborativos de pesquisa e inovação de uma duração de 4 anos. Esses projetos são realizados através da mobilidade de pesquisadores e do pessoal administrativo e técnico das instituições participantes. Fizemos recentemente um webinar, pois a chamada está aberta até março de 2023 e vocês poderão encontrá-lo nas mídias da Euraccess no Brasil. O webinar foi em português com depoimento de um pesquisador do Brasil. Deixo os contatos da Euraccess, que além de esclarecer suas dúvidas sobre os fomentos europeus, está à disposição também para divulgar outras oportunidades de financiamento, inclusive por parte dos países membros europeus que financiam mobilidade e cooperação, mas também ajudá-los a encontrar vagas de trabalho na Europa, encontrar parceiros, encontrar informações práticas para ajudá-los na hora de se deslocar para a Europa, etc. Então, não hesitem em explorar as nossas mídias, onde divulgamos todas as oportunidades que encontramos. A melhor maneira de não perder nenhuma delas é assinando a nossa lista de difusão, escaneando o código que aparece nas suas telas. Muito obrigada pela atenção e não hesitem em entrar em contato por e-mail
caso vocês tenham mais dúvidas. Obrigada. Jade, depois pode circular o link do vídeo para quem quiser ter acesso mais tarde, até essas oportunidades todas. Porque, mais uma vez, eu acho que a União Europeia hoje é basicamente a instituição que tem o maior número de possibilidades de acesso, não só, como vocês viram, basicamente doutorado, mas também tem as outras bolsas de Marie Curie de mestrado, entre outras coisas, e de pesquisa para, obviamente, pesquisadores daqui a pouco, né? Como as quase todos vocês aqui serão em breve. E eu acho que vale muito a pena ficar atento, na realidade, às oportunidades da União Europeia, especialmente para jovens pesquisadores do futuro.